Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, continuando a sériezinha aqui, né, a farsa do Novo Testamento, lembrando que eu tenho um e-book, tá, sobre isso, a quem interessar possa. O Evangelho de Mateus, ele começa colocando supostas profecias que Jesus cumpriu. Que nem nós vimos no primeiro vídeo dessa playlist, Jesus não pode ter sido Messias, porque ele não cumpriu nenhuma profecia messiânica sequer. Ser descendente de Davi, trazer as ovelhas perdidas, reconstruir o templo, trazer a paz. Ele fez o contrário. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Mas quando o leitor compra uma Bíblia e ele começa a ler os evangelhos, ele tem a impressão que Jesus está cumprindo várias profecias. Tem gente até que somou uma vez aí, alguns blogs cristãos falaram que Jesus cumpriu mais de 400 profecias do Velho Testamento. Será que é verdade? Bom, a primeira da Virgem eu já mostrei no outro vídeo, tá, pessoal? Que eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Isso aqui é um sinal para o rei Acácio, não tem nada a ver com Jesus. Eu coloquei no vídeo aqui chamado A Farsa do Nascimento Virginal, tá? Agora aqui no capítulo 2 ele fala assim, ó, que Jesus nasceu em Belém da Judéia, a partir do versículo 5. Pois isso é que foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, meu povo. Isso aqui está em Miqueias 5, 1, 3. Tá? Vamos achar aqui Miqueias. Aqui está falando na epígrafe que é o desastre e a glória da dinastia de Davi. Tá? Aí ele fala aqui: Agora reúne-te em tropa, filha de tropa, com uma vara eles te ferem na face, o juiz de Israel. E tu, Belém Efratá, pequena, entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso ele os abandonará até o tempo que a parturiente dará luz. Então o resto dos seus irmãos voltará para os israelitas. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Deus, pela glória do seu nome, estabelecerão até, ele será grande até os confins da terra. Bom, pessoal, o que acontece aqui? Miqueias está falando que Belém era um pequeno clã entre os clãs da Judéia. E desse clã dos Belamitas é que sairia quem iria governar Israel. Governar. Pergunta: Jesus governou Israel? Cadê o registro disso daqui, ó? Quando foi que Jesus governou Israel? Nunca. Mas tem um jovem de Belém, que era desse clã, que governou Israel. O nome desse jovem? Davi. E aí ele está falando que desse clã sairia alguém que governaria Israel até um determinado tempo. E depois eles voltariam para os israelitas. O que tem a ver isso com Jesus? Nada. É do clã Belamita. Então não tem nada a ver com Jesus. Até porque é muito improvável que Jesus tenha nascido em Belém, tá? Dá a impressão que Mateus e Lucas colocaram o nascimento dele lá para ligar ele com o rei Davi. Mas é muito improvável, tá? Que nem eu falei naquele vídeo anterior. Segundo Lucas, ele já era de Nazaré. Então talvez ele tenha nascido lá. E Mateus dá a entender o mesmo, tá? Então eles só colocaram Belém para ligar. Então essa primeira profecia aqui a gente viu que é uma distorção de Mateus, tá? Não tem nada a ver essa profecia com o nascimento de Jesus. Aí aqui no versículo 15 fala que a família sagrada foi para o Egito e fala assim, ó: Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei meu filho. Tá vendo? Então a família foi para o Egito até que Herodes morresse, aí Deus falou: Do Egito eu chamei meu filho. Será, pessoal? Vamos ver aqui, ó, Oséias 11, 1. Deixa eu achar aqui o profeta Oséias, do capítulo 11, versículo 1. Olha o que Oséias fala: ó. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito eu chamei meu filho. Então deixa eu escrever aqui a frase, e vamos ver se é de Jesus mesmo que ele está falando. Ó, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho.
Bom, pessoal, quem que é o sujeito da frase aqui? É Israel. Então, quando Israel, que é o sujeito da frase, era menino, eu o amei. O. Isso aqui está no passado, presente ou futuro, pessoal? A palavra amei. Passado. Por que passado? Porque, segundo a Bíblia, o povo hebreu foi escravo no Egito e Deus tirou o seu povo do Egito. Então ele fala, quando Israel era um menino, eu amei Israel. E do Egito eu chamei o meu filho. Quem que é o filho de Deus aqui? Israel. O que tem a ver com Jesus? Nada. Querem ver uma provazinha disso daqui, ó? Êxodo 4:2. Perdão, é Êxodo 4:22. Aqui é Deus falando com Moisés. Dirás a Faraó, assim falou Deus, o meu filho primogênito é Israel. Então quem que é o filho de Deus aqui, ó? Sempre foi Israel. E um detalhe, primogênito. Depois do Novo Testamento vai lá, adultera e fala que Jesus é o primogênito de Deus. Como se Deus tivesse um filho humano. Na verdade não, Israel era o filho primogênito de Deus, porque é um povo, tá? E por fim, pessoal, aqui em Mateus, ele faz o seguinte, ele cita mais uma profecia. Vamos ver aqui a outra profecia de Mateus, que ele deturpa, né? Acontece a matança dos inocentes. Aí aqui em Mateus 2,17 ele fala assim, ó. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias, tá? Profeta Jeremias. Deixa eu só ver se tem uma observação aqui, não. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel, que se refere a Israel, chora seus filhos e não quer consolação, porque eles não existem mais. Então aqui Mateus diz que aquela matança de inocentes provocada por Herodes é porque Herodes é para cumprir essa profecia aqui de Jeremias, tá? Só um detalhezinho, pessoal, Lucas não diz nada disso, tá? Quando você vai aqui em Lucas, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Lucas 2:21. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, que é conforme a lei judaica, o garoto tem que ser circuncidado no 8º dia, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. O que Lucas está dizendo? Que com 8 dias de nascido, Jesus foi para Jerusalém ser circuncidado. Cadê a matança de inocentes que só aparece aqui em Mateus? E como que João Batista escapou se ele era primo de Jesus? Tinha 6 meses de diferença. Vocês percebem que é uma narrativa meio falsa? Aí os crentes vêm com aquela desculpa. Não, porque aqui a Sagrada Família não fugiu para o Egito na mesma noite. Segundo o texto, fugiu, tá, pessoal? Isso aí é só marabalismo deles. Agora vamos ver onde está essa profecia, ó. Jeremias 31:15. Jeremias 31:15. Vamos ver o que diz aqui. Assim disse Deus. Em Ramá se ouve uma voz, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos. Ela não quer ser consolada por seus filhos, porque eles já não existem. Assim disse Deus, reprime o teu pranto e as lágrimas dos teus olhos, porque existe recompensa para a tua dor. Eles voltarão da terra do inimigo. O que acontece, pessoal? Os judeus sofreram uma diáspora. Eles estavam em Israel. Aí eles foram levados para onde? Para a Babilônia. Então o profeta Jeremias, ele faz um lamento, ó. Raquel chora seus filhos, que seria Israel chorando seus filhos, porque eles não existem. Mas eles não existem por quê? Porque eles foram mortos? Não. Eles não existem na terra de Israel, porque eles foram levados para Babilônia. Aí no versículo seguinte Deus fala, mas não se preocupe, Raquel. Guarda o teu choro. Por quê? Porque eles voltarão. Eles quem, pessoal? Os israelitas. Os israelitas. Eles voltarão de onde? Da terra do inimigo. Onde é a terra do inimigo, pessoal? Babilônia. Ok, ó. Então o que isso tem a ver com matança de inocente? Pessoal, nada. Então Mateus pega um oráculo que é sobre o exílio, a diáspora dos judeus, que eles iam para a Babilônia. Aí Raquel chora os seus filhos porque eles não existem mais na terra de Israel.
E Deus fala, não precisa chorar, Raquel, eles voltarão da terra do inimigo. Mateus pega só um versículo e dá a entender que a matança de inocente lá de Herodes saía cumprindo uma profecia. Uma matança que ninguém sabe nem sequer se existiu. Então isso aí é o quê? É uma mentira. É uma desonestidade. Não é os evangélicos que usam aquele chavão, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então o evangelho de Mateus é uma heresia, filha. Porque ele fala da profecia da Virgem, que era um sinal por riacaço, não tem nada a ver com Jesus. Ele fala da profecia, ele será chamado Nazareno, que não tem nada a ver com Jesus, essa profecia nem existe. Ele fala que de Belém de Efratá que sairia quem governaria Israel. Jesus nunca governou Israel e ali é sobre o rei Davi. Ele mente mais uma vez. Ele fala que Oséias está profetizando que a Sagrada Família ia voltar do Egito. Não, aqui é Israel. Ó. Quando Israel era menino, eu amei do Egito, chamei meu filho. E aí ele mente, dizendo que a matança dos inocentes está cumprindo essa profecia aqui da Raquel que chora os seus filhos. Sendo que, na verdade, o versículo seguinte fala que eles voltariam da terra do inimigo. As crianças que Herodes matou voltaram da terra do inimigo? Não, pessoal. Então isso aqui não é verdade. Isso aqui é uma desonestidade do autor. São mentiras. Para induzir o leitor, quando lê a Bíblia, achar que Jesus está cumprindo profecias. Nenhuma dessas 5 que eu citei, essas 3 e aquelas outras 2 que eu falei em outros vídeos, são sequer profecias, pessoal. Não são profecias. Aqui se refere ao clã Belamita. Não é bem uma profecia. É uma profecia, mas não é messiânica. Aqui não é profecia, aqui está falando do passado. É o profeta Oséias falando que Deus amou Israel quando tirou Israel do Egito. Aqui é um oráculo, né, dizendo que os israelitas voltariam da Babilônia. Então é só desonestidade. Aí como é que fica aquele chavão que os crentes adoram usar? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, se for verdade, então o Evangelho de Mateus todo é uma heresia, porque ele pega versículos do Velho Testamento, tira do seu contexto original para mentir, para enganar, para fingir que Jesus está cumprindo profecia. E depois ainda querem convencer todo mundo a seguir isso. Essa é a verdade. Complicado, né, pessoal? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like aí, por gentileza. Comenta também o que você achou. Compartilha nos grupos que você faz parte. Acho que deu para entender. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.